Carimbeiro bom mai aí carimbeiro. Coi que abam aí dema coi madayo. Tá moia maquia do babai. Moia mãe maquia do babai de. Esse áudio que você ouviu foi gravado em novembro do ano passado, em um garimpo ativo na aldeia Maloca de Papiú, dentro da terra indígena Yanomami. Um registro claro de que a atividade criminosa voltou a subir na região. Um levantamento de organizações não governamentais apontou que os esforços do governo federal foram insuficientes para neutralizar a destruição causada pelo garimpo ilegal na terra indígena Yanomami. O mercúrio usado pelo garimpo no leito e na margem dos rios contamina a água. Mata os peixes, afugenta a caça, aumenta a fome. Chegamos na comunidade Cachoeira. Está quase vazia. Ele conta que um jovem morreu hoje na aldeia e muitos moradores estão no mato, chorando o morto. Por que ele morreu? Fome. É muita fome. Não tem comida. Não. A terra indígena Yanomami fica no extremo norte do Brasil e é do tamanho do Rio de Janeiro e do Espírito Santo juntos. Nela vivem 30 mil indígenas. Muitos deles sob ameaça de organizações criminosas. Nós aqui temos um cruzamento de crime organizado, tráfico de droga, tráfico de arma, garimpo ilegal, todas as criminalidades se compondo dentro dessa terra. Quem está resistindo são os caras do crime organizado. Isso pode afetar a questão futuro dos jovens para eles começarem a usar armamentos pesados ou entrar no meio desse crime organizado. E mesmo que combatido com mais força, encontra meios para avançar. A área devastada pelo garimpo cresceu 7%, ainda que de forma mais lenta em comparação com os anos anteriores. O total chegou a 5.432 hectares destruídos em 2023, com impacto em 21 das 37 regiões. Ainda segundo a nota técnica das entidades ambientais, como o garimpo ilegal resiste, a saúde dos indígenas continua ameaçada e há um verdadeiro estado de guerra na região. Da redação do G1, eu sou Natuzaneri e o assunto hoje é o combate ao crime organizado na terra Yanomami. O status do atual enfrentamento ao garimpo ilegal e as estratégias de atuação do poder público, mais de um ano depois da grave crise humanitária na maior reserva indígena do país. Neste episódio, eu converso com o jornalista André Neves Sampaio, do Profissão Repórter da TV Globo, e com o general Costa Neves, comandante militar da Amazônia. Segunda-feira, 22 de abril. André, no mês passado, você e a nossa colega Natália Tavolieri estiveram na terra indígena Yanomami. Como é que foi essa viagem? Por onde vocês passaram? Que tipo de dificuldade vocês testemunharam? O que vocês encontraram até chegar lá? Foi uma reportagem que a gente demorou acho que 5 meses para fazer. A gente começou, o primeiro contato que a gente teve com o Ministério da Saúde foi em outubro do ano passado. A ideia era fazer uma reportagem focada principalmente na questão de saúde. Aí nesse ano, depois que completou um ano do estado de emergência, a gente recebeu uma resposta positiva. E aí, uma semana antes, eles avisaram que o Ministério da Saúde ia até a terra indígena Yanomami, no polo base de Surucucu, entregar um remédio para combater a malária, um remédio de dose única, E conseguiram colocar a gente dentro dos aviões que participariam dessa missão. Então, saímos de São Paulo, fomos até Boa Vista, e aí que começa todo o desafio da logística, porque o único jeito de chegar até a terra indígena Yanomami é de avião. Acho que 1 hora e 20 de viagem num avião pequeno, um avião monomotor, que cabem 6 pessoas. Porque para você fretar um voo desse, a gente fez um orçamento, sai em média de R$30 mil para ir e voltar. Então, a gente conseguiu pegar uma carona junto com o Ministério da Saúde e aterrissar no polo base de Surucucu, que é o principal polo da terra indígena Yanomami, E a terra indígena Yanomami é do tamanho de Portugal, então eles têm 2 polos referências, o de Surucucu e o de Auiris, que fica mais ao norte. E a gente acompanhou a saída ao polo base de Surucucu. Agora, vocês acompanharam a entrega de cestas básicas para os indígenas e
claro, puderam observar de perto a dificuldade que é fazer essa ajuda chegar até lá. Conta para nós como é que essa entrega é feita, André. Essa entrega foi um contrato feito do Ministério da Justiça com as Forças Armadas para fazer as entregas de cestas básicas entre janeiro e março. Então, o Exército ficou responsável. Agora, uma empresa privada venceu uma licitação e no fim de abril ela vai começar a operar e fazer as entregas que antes o Exército estava fazendo. 15 de abril, também inicia essa nova etapa de entrega de alimentos, de cestas básicas dentro do território Yanomami. Serão quase 9.000 cestas entregues por mês para o território Yanomami. O Ministério dos Povos Indígenas foi responsabilizado, ficou responsável pela distribuição de todos esses alimentos ao povo Yanomami. Então foi feita uma contratação de uma empresa para poder entregar esses alimentos dentro do território Yanomami. Mas é uma operação muito complicada, porque as cestas básicas saem de Boa Vista, elas são montadas em Boa Vista e depois elas vão para um avião grande do Exército, um avião um porte bem maior do que os que a gente foi na primeira vez. A gente até acompanhou a entrega nesse avião, E a partir daí elas são embaladas em paraquedas e elas são distribuídas por paraquedas porque a pista que tem dentro da terra indígena ela é muito pequena para um avião de grande porte pousar. Então, eles montam as cestas básicas em Boa Vista, decolam nesse avião grande que carrega... Esse avião faz 3 viagens por dia levando cesta básica. Então, eles decolam nesse avião. Quando chega no polo base de Surucucu, esse avião faz um rasante, chega bem perto da pista e solta os paraquedas. Uma vez que os paraquedas chegam, os soldados que estão ali já desarmam o paraquedas e levam essas cestas para um helicóptero. E a Natália pôde acompanhar a distribuição dessas cestas no helicóptero até as comunidades indígenas. E eu não entrei no helicóptero justamente porque eu ocuparia um espaço que poderia ser destinado a entrar ali mais 2 ou 3 cestas básicas. Do helicóptero, deu para ver melhor a dimensão do problema. Focos de incêndio, áreas desmatadas e, no meio de tanto verde, uma pequena aldeia com cerca de 40 famílias que estão com fome. A entrega é a etapa mais rápida de toda a operação. Em menos de 5 minutos, o helicóptero é esvaziado. Centenas de comunidades como essa estão esperando alimento. E todos por aqui têm pressa. E aí a gente teve a oportunidade, inclusive isso foi ideia da Natália, de acompanhar a entrega tanto pelo avião, então lá de cima lançando, quanto da cesta básica chegando, aterrissando em solo, assim. E é uma coisa um pouco assustadora, assim, parece você ver a comida caindo do céu. É uma coisa que lembra até outras regiões de conflitos, que a gente está acostumado a ver isso em outros lugares, em zonas de guerra. E isso está acontecendo aqui no Brasil, na nossa frente, é uma coisa que me assustou bastante, particularmente. Agora, para a gente terminar, André, o que mais te chamou a atenção? O que flagrou os seus olhos sobre a situação dos indígenas na terra Yanomami? Qual é o estado das coisas por lá? Algo te entristeceu muito, algo que você tenha visto e que possa dividir com a gente? 1 ano depois, do governo declarar estado de emergência, a gente voltou para a terra indígena Yanomami. E eu te confesso que 1 ano com estado de emergência, eu imaginei que as coisas poderiam estar diferentes do que eu vi. Eu acho que chegar até a terra indígena Yanomami e ver de perto o que está acontecendo foi um dos maiores impactos da minha carreira como repórter de rua, porque apesar do governo ter declarado um estado de emergência, a situação continua muito crítica. E você vê crianças desnutridas na sua frente, precisando de ajuda, e uma única médica tocando toda aquela equipe e tendo que atender as crianças, tendo que atender indígenas que chegam numa situação muito crítica de malária, como a gente até mostrou isso no programa. Sim, vocês mostraram uma criança que precisou ser removida porque estava em estado grave. Vocês mostraram uma médica heroína, sozinha, tentando salvar a vida de senhoras, de crianças, uma senhora que sequer falava
português. Sim, é uma situação de desespero. Eu acho que quando eu estava ali, falo pela Natália também, fazendo essa reportagem, eu não acho digno você receber uma comida caindo do céu num paraquedas, uma cesta básica com arroz, farinha e sardinha, praticamente. E essas pessoas que foram acostumadas a vida inteira a caçar o próprio alimento, a ter a pesca, a ter outras formas de subsistência, agora dependerem de uma comida que literalmente cai do céu e serem contaminadas por uma doença que até então não existia ali, é uma coisa desesperadora. 308 indígenas Yanomami morreram no último ano, sendo 129 por doenças infecciosas e parasitárias. E a cobertura vacinal não atinge nem metade das crianças até 4 anos. Inclusive, o governo voltou agora, inaugurou a Casa de Governo na capital, uma reportagem feita pelo repórter Pedro Marum que mostra a situação desses indígenas, os Yanomamis, na capital. Você consegue ver na expressão das pessoas a cara de desespero, assim, de pedindo um amparo, uma ajuda do que está acontecendo comigo. Quando o helicóptero chega ali na emergência, a médica vai receber essa mãe com a criança, a mãe já está chorando, desesperada, sem saber o que está acontecendo, porque do nada ela está num helicóptero chegando com uma médica entubando a filha dela. Ela não sabe o que está acontecendo. Então, até explicar, até fazer com que essa pessoa tome coragem para ir até a capital, porque você não pode obrigá-la a ir. Ela que tem que falar, eu topo. Então, tem toda uma parte de convencimento, de levar essa pessoa para se tratar na capital. Mas, por outro lado, ver o trabalho daquela médica, por exemplo, dá um pouco de esperança na humanidade. Assim, você vê uma pessoa que abriu mão de tudo na vida dela para se dedicar em saúde indígena. Curumim, pode entrar. Dá licença, Wei. A maioria deles estão em tratamento de malária. Do lado direito são os pacientes e do lado esquerdo é o acompanhante. Porque as nossas internações têm que vir a família toda. Melhorou. Mombraria uma malária. Cortou. Ele estava com malária. Estava com malária, terminou o tratamento. Depois que o programa foi ao ar e com a repercussão, eu fui descobrir que ela é um dos maiores nomes de saúde indígena no Brasil. Então, ver uma mulher fazendo um trabalho como esse, dedicando a vida dela diariamente a uma condição de trabalho tão precária, mas ainda assim conseguir salvar vidas. Por exemplo, o bebê recém-nascido que a gente mostrou, ele sobreviveu. Ela me mandou uma mensagem essa semana. E eles estão voltando para a Terra agora, quase um mês depois. Então, essas pequenas coisas, eu acho que dão esperança para a gente como ser humano e também como jornalista, de poder mostrar um pouco do trabalho que essas pessoas fazem em regiões tão distantes e, às vezes, que não cabem nem no nosso imaginário. Assim. André, que excelente notícia você nos dá. Eu te agradeço muito por ter compartilhado a sua experiência de trabalho com a gente. O seu relato é um relato precioso. Parabéns pela reportagem, os parabéns também para a Natália e para a doutora Ana Paula Pina, que faz um trabalho, como você bem mostrou nessa reportagem, de muita dedicação. Obrigada por ter topado falar com a gente aqui do assunto. Eu que agradeço o convite, Natuza, sou fã do assunto, ouvinte. Então, para mim, é muito legal poder participar e até uma próxima. Espera um pouquinho que eu já volto para falar com o General Costa Neves. Comandante, de janeiro a setembro do ano passado, um relatório do Ministério da Defesa informou que as áreas de garimpo ilegal na terra indígena Yanomami foram reduzidas em quase 80%. Mas aí, quem acompanha de perto a situação e observa os dados, os números, acaba se deparando com focos de garimpo ilegal voltando a subir. Eu queria até ouvir o senhor sobre isso, se voltaram a subir na sua integralidade. Qual é a fotografia atual do garimpo na terra indígena Yanomami, general? O ano passado, durante a implementação das medidas emergenciais de apoio aos Yanomami, nós tivemos resultados excepcionais, muito bons mesmo, os resultados alcançados. Depois, quando terminou essa fase, é lógico que haveria uma tendência natural de se voltar a alguma atividade de garimpo. Mas hoje, vamos até hoje, nós temos um garimpo sensivelmente reduzido, embora permaneçam garimpeiros.
Isso aí é inequívoco. Eu vou até usar um dado da ministra Sônia Guajajara. Ela deu uma entrevista há umas 2 semanas, semana passada. Ela usou o número de 2.000. Ela mencionou que haveria em torno de 20.000 nos anos anteriores e agora estão em cerca de 2.000 garimpeiros. E é nesse ponto que ainda nós temos que continuar a trabalhar para garantir que a terra indígena Yanomami esteja completamente preservada. E a situação do crime organizado por lá? Como é que o crime organizado se vale do garimpo ilegal para operar? A gente está falando de uma coisa só, a gente está falando que todo garimpeiro que está lá atua para o crime organizado tem garimpeiro próprio. Eu queria tentar entender melhor, comandante, que realidade é essa? Eu vou retornar um pouquinho. Quando terminaram as operações de caráter emergenciais, agora começou uma outra fase, a fase de ações estruturantes para nós garantirmos que os efeitos positivos alcançados eles se prolonguem no tempo e sejam permanentes. É por isso que foi instituída a Casa de Governo, então 15 ministérios envolvidos, 31 agências, e agora o foco é mais estruturante. Agora, então, nós vamos continuar com as ações de combate aos crimes ambientais, ao garimpo ilegal, até com mais condições de fazermos um estrangulamento da logística desses garimpeiros, dessa estrutura que funcionam ali. E agora, por exemplo, a gente tem, quando vem a ANAC, vem a ANP, nós já tínhamos uma excepcional coordenação com a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, FUNAI, IBAMA, Força Nacional. Então, agora essas medidas têm este caráter de dar a perenidade dos resultados. Bom, em relação aos garimpos, sem dúvida nenhuma que há garimpeiros em atividade ilegal na terra indígena Yanomami que são faccionados a organizações criminosas. E vamos também levar em consideração que Roraima é um estado onde o PCC tem forte presença. Agora, para nós determinarmos se o PCC ou uma organização criminosa esteja atuando realmente com uma atividade fim ali no garimpo, a Polícia Federal está fazendo essas investigações. São vários inquéritos abertos, se não me engano, são mais de 100 inquéritos abertos, a fim de apurar esse vínculo de organizações criminosas com os garimpeiros na terra indígena Yanomami. Um ponto que eu queria tratar com o senhor desde quando é assim? Eu queria focar menos nessa operação que começa no ano passado e que agora está numa fase, como o senhor explicou, mais estruturante. Quando é que o Exército começa a entender que há um movimento forte de crime organizado? A gente sabe que sempre existiu, mas da forma como ele está estruturado hoje, começou quando? Eu não tenho dúvida nenhuma que tem o pessoal faccionado ali dentro. O ano passado nós fizemos mais de 160 prisões de garimpeiros e com certeza havia faccionados ali dentro. Agora, as ramificações dessas organizações criminosas, elas têm raízes muito profundas, né? Em outras partes do Brasil, se a gente pegar em outras terras indígenas, se a gente pegar Munduruku, se a gente pegar Caiapó, aí no Pará, a estrutura de atuação do crime organizado é bem diferente do que se vê aqui ainda na terra indígena Yanomami. Então há que se confirmar por intermédio desses inquéritos da Polícia Federal, se realmente eles estão atuando lá de uma forma estruturada ou eles se aproveitam da estrutura ou do sistema logístico que tem ali para ou lavar dinheiro ou para utilizar aquela estrutura logística para outros ilícitos que são praticados por eles. Agora, chegou aqui ao nosso conhecimento que inúmeros relatórios sobre como atua o crime organizado na terra indígena acabam reforçando a ideia de que a principal via de escoamento dessa atividade criminosa é via ouro ilegal e, portanto, via aérea. Como é que as Forças Armadas atuam, então, para enfrentar esse problema, general? Quais foram os resultados obtidos até agora? Levando em consideração que é uma área enorme,
muito, muito grande, como a gente disse aqui no começo do episódio, do tamanho do Espírito Santo e do Rio de Janeiro, 2 estados muito grandes, e da dificuldade de fiscalização de uma região assim. De que tipo de desafio a gente está falando diante dessa ideia de usar o garimpo para escoar e, muitas vezes, inclusive, abastecer a própria organização criminosa que se conecta com organizações criminosas aqui de outros estados, como São Paulo, o caso do PCC. Essa utilização do espaço aéreo, ela realmente requer e merece muita atenção. Até mesmo, como eu mencionei, que nesta fase nós estamos procurando sufocar, cortar o suprimento logístico dos garimpeiros. A via aérea é também muito utilizada por eles, porque nós fazemos o patrulhamento dos rios, nós montamos barreiras semi-permanentes e permanentes nos 3 grandes rios de lá, né? Ele está falando de Arariquara, o Mucajaí, o Catrimani, mas ainda se utiliza muito o modal aéreo. Só para a gente ter uma ideia, a semana passada as Forças Armadas fizeram uma operação na região de Chité e Omoche e nós capturamos uma aeronave utilizada neste transporte, nesse sistema de apoio logístico para o garimpo. Ou até mesmo, como foi dito, até mesmo para tirar de lá a produção do ouro ilegal. Bom, desde o ano passado, desde 23, foi instituído a tal da ZIDA, né? É uma zona de identificação de defesa aérea. Então, essa aí é uma missão do COMAI, né, que é o Comando de Operações Aeroespaciais. Eles fazem esse controle e os resultados têm sido muito bons. Isso desde o ano passado, com a atuação muito forte desse controle aéreo, foi conseguido reduzir em até 90% os voos ilegais naquela área. E as ações de combate ao garimpo na terra indígena Yanomami continuam. O governo federal intensificou as ações. Foram destruídos diversos equipamentos, como motores, bombas d'água, geradores, freezers, um serviço de internet via satélite, enfim, infraestrutura, portanto, desse grupo criminoso. Este ano, esse percentual também se mantém. E outro ponto importante também é termos ações fora da área indígena, da terra indígena Yanomami, mas com pistas são localizadas fora da terra indígena, mas que servem de base e de apoio para essas atividades ilegais. Então, este conjunto de atuações, eu acredito que são muito importantes e necessárias para que nós possamos controlar o espaço aéreo e, dessa forma, tirar a possibilidade de utilização, quer seja para oferecer apoio logístico à atividade garimpeira, quer seja para escoar a produção. Eu vi um documento do Exército recentemente, general, que mostrava uma área enorme com muito avião, muita aeronave de pequeno porte e pequenas, minúsculas pistas de pouso e algumas pistas de pouso maiores, essas sim oficiais, usadas pelo governo brasileiro, pelas Forças Armadas e por aí vai. Eu fiquei com a sensação de que é quase impossível combater tanta pista de pouso clandestina e tantas aeronaves de pequeno porte. É isso mesmo? Falta estrutura, por exemplo, da Força Aérea para fazer um combate efetivo, já que boa parte, o senhor mesmo disse, nos contou, dessa atividade ilegal se dá por via aérea, se dá por meio aéreo? Realmente é completamente correta essa ideia. Nós estamos falando de uma área, né, de mais de 96 mil quilômetros quadrados, né, uma área enorme, né, com a fisiografia muito complicada. E realmente é muito difícil a gente ter o controle absoluto de todas essas pistas de pouso. Por mais que nós façamos essas operações. Há 3 semanas atrás nós fizemos uma operação, as Forças Armadas fizeram uma operação e destruímos algumas
algumas pistas de pouso. Também foram destruídos 200 motores, 36 geradores de energia e 49 acampamentos, claro, para desmontar toda essa infraestrutura nas regiões de garimpo ilegal. O balanço segue, 180 pistas clandestinas foram identificadas, 121 aeronaves foram fiscalizadas e, desse total, 2 delas foram apreendidas. Ao todo, segundo o Ministério da Defesa, segundo o governo federal que coordena todas essas ações, foram 312 ações de inteligência, fiscalização e repressão a invasores dentro da terra indígena Yanomami. Nós temos o levantamento de pistas fora da terra indígena que são utilizadas, que também nós passamos e trabalhamos em coordenação com a Polícia Federal para fazer essa utilização. Mas agora, a proteção do espaço aéreo, ele vem sendo feito de uma maneira muito boa. Esse percentual de 90% de eficiência no controle, na retirada de voos ilegais, ele é significativo. Agora, como eu disse, esse sistema de radares terrestres, de aeronaves que são radar, como o E-99, a estrutura toda do Cisdabra, que opera desde Brasília com seus técnicos e os seus controladores, é possível fazer, é possível e tem sido feito o controle adequado do espaço aéreo. Como é que o garimpo ilegal é financiado, general? Eles usam o território para tráfico de drogas, para tráfico de armas, eles fazem o escoamento do ouro garimpado e, portanto, essa atividade do garimpo simplesmente funciona como combustível para as facções criminosas, e a mais conhecida delas, o senhor mesmo citou, é o PCC. Como é a atuação clássica de uma organização criminosa na Amazônia, em particular na terra indígena Yanomami? É a busca dessa exploração, que no caso é ilegal, dos recursos nacionais, dos recursos minerais, e o ouro ele é utilizado como a matéria-prima para que é a fonte de riqueza, é a fonte de renda desse pessoal. Irriga todo o comércio, irriga várias atividades do Estado, em Boa Vista, e o Estado, do Estado como um todo. Eles vão, garimpam, e depois existe um processo para lavar este ouro, ou seja, para tentar torná-lo legal ou usá-lo para transformá-lo, lógico, em dinheiro, em recursos para subsistência do pessoal. Agora, general, para finalizar, no mês de março, o presidente Lula liberou R$1 bilhão para as ações contra o garimpo ilegal e para atender as comunidades indígenas. Desse total, mais ou menos 300 milhões destinados para as Forças Armadas. Como é que esse dinheiro está sendo empregado? Ele é suficiente, general? Como é que vocês estão usando essa soma, essa quantia? Nós vamos usar esses recursos para justamente implementar essas medidas que são estruturantes e de caráter permanente. Nós estamos reforçando a nossa estrutura no Pelotão Especial de Fronteira de Surucucu, que passou a ser um grande hub das operações na terra indígena Yanomami. Então, nós vamos levar mais capacidade para receber mais agências, receber mais apoio de saúde aos indígenas, etc. O comandante do Exército também determinou que nós instalássemos mais um destacamento do Exército ali na terra indígena. Nós vamos montar esse destacamento no Rio Urariquera, na região de Huascás, também com esses recursos. Nós também recebemos o encargo de montar umas bases de operações que são interagências, para que nós possamos unir os nossos esforços para o combate ao ilícito. Aliás, essa é outra característica desta operação. Nós temos que trabalhar de maneira sincronizada, coordenada, para garantirmos maior eficiência e eficácia das nossas ações. E no terreno, isso ocorre de uma maneira muito, muito positiva. É uma integração muito boa com a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, FUNAI, IBAMA, Força Nacional, a saúde indígena.
todos nós na mesma página fazendo essas coordenações. O novo período de atuação do Exército, Marinha e Aeronáutica na terra indígena Yanomami foi detalhado em portaria do Ministério da Defesa. As 3 forças vão formar o Comando Operacional Conjunto Catrimani II. Os militares vão apoiar as ações governamentais no território até 31 de dezembro. Então nós vamos montar essas 2 bases. Uma base vai ser ali em Caianaú e a outra vai ser em Paquilab. E esses são os focos iniciais que nós vamos utilizar esses recursos. Agora, logicamente, esses recursos também vão para nós mantermos as nossas operações, quer seja com a disponibilidade de aeronaves, que as Forças Armadas estão fornecendo pelo menos 3 aeronaves de asa rotativa para as operações e para as atividades de cunho logístico, e também as nossas operações repressivas para combater o crime e a mineração ilegal. General, muito obrigada pelo seu tempo e por ter se disposto a contar para a gente dessa operação de combate ao crime organizado na terra indígena Yanomami. Muito obrigada por ter topado conversar com a gente. É um prazer. Este foi o Assunto, podcast diário disponível no G1, no Globoplay, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do Assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Carol Lorenzetti, Luiz Felipe Silva, Tiago Kazuroski e Gabriel de Campos. Eu sou Natuzaneri e fico por aqui. Até o próximo assunto.